sábado a todos os irmãos. Bom sábado. E, bom, nós como adventistas, sempre precisamos lembrar do nosso chamado. E também, assim como diz Jeremias, ele fala para nós perguntarmos às veredas antigas qual é o bom caminho. Então, começar a reflexão dessa manhã, pensando sobre como começou a trajetória adventista. Nós sabemos ali, Guilherme Miller e os Milleritas, o grande movimento adventista. E qual era a grande profecia, qual era a ênfase da profecia daquela época? Nós vamos ler Apocalipse 14. Apocalipse 14, verso 6. Ele vai dizer assim: E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então olha só, Safira. Nós, o povo de Deus, ele começou a pregar a mensagem a todo mundo. Esse era o foco da mensagem. E será que a gente consegue perceber qual é o fundo que essa mensagem ela está trazendo para a gente refletir? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou o quê? A ira de Deus. Isso. O juízo, a ira de Deus está relacionada com o juízo. Então o nosso chamado é para o julgamento. A história do povo de Deus não começou assim. O que descobriram em 1844? Que não era a vinda de Jesus. Em 1844 descobriram que havia começado um julgamento no céu. Então, esse é o ponto central de toda a nossa pregação. Julgamento. Juízo. E é interessante que aqui no verso 6 fala assim, ó: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o quê? Evangelho eterno. E quando ele começa a falar, o anjo, então o que ele estava carregando? O evangelho eterno. O evangelho, Safirinha, é o que... Sabe o que significa evangelho? Significa boas novas, boas notícias. É uma notícia boa, eterna. É uma notícia que sempre foi boa, sempre será boa. É uma boa notícia. E é interessante que, mesmo sendo eterna, ela nunca deixa... Isso não é intrigante para vocês? Se evangelho é uma notícia, mas é eterna, significa que é uma novidade eternamente? Como que algo... Por exemplo, eu sei que em 2001 aconteceu o atentado das Torres Gêmeas. E aquilo foi uma notícia na época. Mas deixou de ser uma notícia porque já ficou no passado. Isso depois o papai vai explicar para você. Mas isso não ocorre com o evangelho. O evangelho, ele é eterno. Ele nunca vai deixar de ser uma boa notícia. E ele nunca vai deixar de ser uma notícia em si. Porque sempre estamos aprendendo algo a mais sobre a cruz do Calvário. Então, o chamado do primeiro anjo é: temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê?
porque eu vim é aqui. chegado a hora do seu juízo, do julgamento de Deus. Então está ocorrendo um julgamento agora. E a gente vai ver um pouco sobre esse julgamento. Quando a gente olha para o ritual do santuário, como aconteciam as coisas. Então, vamos pensar nisso de forma simbólica. Todos os dias era morto o cordeirinho. O pecador pecou, ele vai lá, leva o cordeiro para o templo, ele coloca a mão sobre o cordeiro e nesse ato ele confessa o seu pecado. O pecado passou para onde? Do pecador para quem? Para o cordeiro. O pecado está no cordeiro. O cordeiro é morto. Pegamos o sangue do cordeiro e o sacerdote ele come algumas partes do cordeiro. O pecado passou para onde? O sacerdote. Para o sacerdote. Então, o pecado ele saiu do pecador. E quem foi contaminado? O sacerdote e o cordeiro. O sangue daquele cordeiro contaminado era levado lá no santuário. E lá era colocado o sangue daquele cordeiro sujo. Imagina quanto de sangue tinha o santuário. Então, o que foi contaminado? O santuário. Então, imagina só o ano inteiro fazendo isso todos os dias. Será que o santuário ficava pouco contaminado? Ficava muito contaminado. Mas será que o santuário onde Deus habita pode ficar contaminado assim? Não. Isso era durante um tempo. Então, o que acontece? Tinha um dia do ano em que ia tirar o pecado do santuário. Em que ia tirar todo esse sangue que foi espalhado lá no santuário. Ia ser purificado. Isso tudo é um símbolo. A gente sabe que esse símbolo ele começa em 1844. Mas o que aconteceu então até 1844? Os pecados de todo mundo foram para onde? O cordeiro. Para o cordeiro na cruz. E para o sacerdote. Para o sacerdote. E para quem também? Deus. O santuário. Agora, como será que esse pecado ele foi lá para o santuário? Sabe o que tem lá no santuário, Safira? Olha, isso aqui, ó. Livros. É dessa forma que o pecado ele foi lá para o santuário. Porque foi escrito o pecado daqueles que servem a Deus e foram colocados lá no santuário celeste. Então lá ficou depositado todos os pecados. Mas no dia da purificação, o que fazia? No dia da purificação, eles iam verificar quem que tinha se arrependido. Então, por exemplo, no primeiro mês, a Safirinha havia desobedecido a Deus. E ela confessou. E foi levado, então, esse pecado para o santuário. E lá ficou o pecado guardadinho. Mas no dia da expiação, então, era olhado no livro. Vamos ver, então, se a Safirinha ela se arrependeu daquele pecado. Vamos ver na vida dela. Será que ela sabe qual é a forma que nós vemos que ela se arrependeu? Se não mais cometemos. Isto. Então, isso se chama conversão. Então, a gente viu lá pelos registros da Safirinha que ela depois, olha só, ela até caiu uma vez, mas ela se arrependeu e deixou. Então, quando chega no dia da expiação, vai ver sobre toda a vida daquela pessoa. Então, a gente vai ler sobre como era o dia da expiação. Diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: E também no 10º dia deste mês
será o dia da expiação. Será uma santa convocação para vós, e afligireis as vossas almas e oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque este é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. É o dia da purificação, que é o dia que a gente vive hoje. Porque qualquer que seja a alma que nesse mesmo dia não se afligir, ela será cortada dentre o seu povo. E qualquer que seja a alma que fizer algum trabalho nesse mesmo dia, essa mesma alma eu destruirei dentre o seu povo. Nenhum tipo de trabalho fareis. Isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Isto será para vós um sábado de descanso, e afligireis as vossas almas no 9º dia do mês à tarde, de uma tarde à outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então este era o dia do julgamento. E quando a gente vê que a Igreja Adventista começou com este foco, é porque o chamado da igreja é para nós nos atentarmos a esse fundo. Nós podemos dizer que este é o fundo do Evangelho. O Evangelho é Jesus na cruz. Então isso é o Evangelho. Mas qual é o fundo do Evangelho? Para que eram mortos sacrifícios todos os dias? Qual era o fundo disso? Qual era o clímax disso? A purificação. Era o dia da expiação, o dia do julgamento. Então, o sacrifício, ele é um símbolo da justiça pela fé. O pecador acreditava naquele cordeiro. Ele acreditava na purificação vinda daquele cordeiro. Mas qual que era o fundo do sacrifício? O dia da expiação, o julgamento. Dessa forma, o fundo da justiça pela fé, o fundo da justificação pela fé é o quê? É o julgamento. É o julgamento. É interessante, tem um comentário de Jones que ele fala assim que essa mensagem, a mensagem da justiça pela fé, sem o fundo do santuário, ela não é nada. Então, o dia da expiação, ele é extremamente importante para com a mensagem que a gente precisa pregar ao mundo. Nós precisamos ter um entendimento intelectual, mas também experimental disso. Então, muito nos cabe o conselho que Tiago dá. Tiago, capítulo 5, no verso 9. Ele fala assim: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está às portas. Então, o chamado da Bíblia, principalmente para nós que vivemos neste tempo, é de quê? Não se queixamos de Deus. Não se queixar uns dos outros. Agora, por que disso? Isso a gente poderia se aplicar, não se queixar de nada. Por quê? Porque a sua queixa está sendo anotada. Qual é o fundo de tudo? Contemplai o juiz que está às portas. Então esse precisa ser o nosso pensamento. O que nós precisamos contemplar? A nossa fé ela precisa estar lá em cima, no santuário celeste. O que está acontecendo lá? Juízo. Então o que nós estamos contemplando? Juízo de Deus. O julgamento de Deus. Então, essa é uma parte muito importante
da terceira mensagem angélica, que é aquela que nós devemos pregar ao mundo. O julgamento. O julgamento de Deus. Porque o momento está chegando em que nós vamos estar diante de Deus. E Ele vai estar julgando o nosso caso. Muito bom. Ele vai estar vendo as nossas ações. Então, gostaria de, com esse pensamento, compartilhar um texto para essa semana que ele me chamou muita atenção. E eu fiquei refleti bastante nele. Isso me ajudou a ser mais consciente e também ponderar mais sobre as coisas. Porque é isso que a gente deve estar em mente. Então eu vou ler aqui um capítulo, vou ler aqui um texto deste livro aqui. E quero que vocês prestem atenção. Na manhã de 23 de outubro de 1879, por volta das 2h, o Espírito do Senhor repousou sobre mim, e vi cenas do juízo vindouro. Faltam-me palavras para descrever devidamente as coisas que passaram diante de mim e o efeito que tiveram sobre o meu espírito. Parecia haver chegado o grande dia da execução do juízo de Deus. Ou seja, é o findar de tudo. Momento de execução. Milhões achavam-se reunidos diante de um grande trono, sobre o qual estava sentada uma pessoa de aparência majestosa. Vários livros achavam-se diante dele, e na capa de cada um estava escrita em letras de ouro, que parecia como chama ardente, livros de registro do céu. Foi então aberto um desses livros, contendo os nomes dos que professam crer na verdade. Perdi imediatamente de vista os inúmeros milhões que se achavam em redor do trono, e unicamente os que eram professos filhos da luz e da verdade me prenderam a atenção. Ao serem nomeadas essas pessoas uma a uma e mencionadas suas boas ações, sua fisionomia iluminava-se de santa alegria, que se refletia em todas as direções. Então aqui primeiramente ela teve uma visão daqueles aceitos por Deus. É interessante que foi nomeado. Essas pessoas foram nomeadas uma a uma e mencionadas as suas boas ações. Então, como que se Alex foi gentil, tudo mais, Safira obedeceu aos seus pais, e quando fazia isso, sua fisionomia iluminava-se de santa alegria, que se refletia em todas as direções. Então imagina só essa alegria de estar lá no céu, e quando vê, no dia da execução, é citado o nosso nome e os nossos atos que foram feitos em Cristo Jesus. Isso realmente é de se iluminar. Pega um copo d'água, por favor. No entanto, ela diz assim: isto, porém, não pareceu fixar-se em meu espírito com maior intensidade. Então essa boa cena não foi o que mais fixou no espírito dela, depois da visão, e a gente vai ver o que mais ela viu. Abriu-se outro livro, no qual se achavam registrados os pecados dos que professam a verdade. Sob o cabeçalho geral de egoísmo, vimos uma legião de pecados. Havia também cabeçalhos sobre cada coluna, e abaixo destes
ao lado de cada nome, achavam-se registrados em suas respectivas colunas os pecados menores. Sob a cobiça vinha a falsidade, o furto, o roubo, a fraude e a avareza. Sob a ambição vinha o orgulho, a prodigalidade, o ciúme encabeçava a maldade, a inveja e o ódio. E a intemperança servia de cabeçalho a uma longa lista de terríveis crimes, como a lascívia, o adultério, a condescendência com as paixões sexuais, etc. Ao contemplar isso, enchi-me de inexprimível angústia e exclamei: quem poderá salvar-se? Quem subsistirá justificado diante de Deus? Quem terá os vestidos sem mancha? Quem é impecável aos olhos de Deus, de um Deus puro e santo? À medida que o Espírito Santo, que estava sobre o trono, ia virando lentamente as folhas de registro, seus olhos pousavam momentaneamente sobre os indivíduos. Esse olhar parecia queimar-lhes até o íntimo da alma, e no mesmo instante, cada palavra e ação de sua vida passava-lhe diante da mente, clara, como se fosse traçada ante seus olhos com letras de fogo. Esse os salvos? Os outros. Então, só entendendo? Os registros iam passando com os pecados e Deus olhava para as pessoas, e ela vai falar mais sobre isso. Ele não precisava dizer nada, mas as cenas passavam de forma bem clara. Clara, como se fosse traçada ante os seus olhos com letras de fogo. Apoderava-se deles o temor e os rostos empalideciam. Seu primeiro aspecto, quando se achavam diante do trono, era de descuidosa indiferença. Mas como se lhes mudara agora esse aspecto? Desaparecer o sentimento de segurança, substituindo insuportável terror. Toda a alma está aterrada, não seja ela achada entre os que estão em falta. Todos os olhos se acham voltados para a face daquele que está sobre o trono. E enquanto o seu olhar solene e esquadrinhador passa por aquele grupo, há tremor de coração, pois sentem por si mesmos condenados, sem que fosse pronunciado uma palavra. Em angústia de alma, cada um declara a própria culpa, e de maneira terrivelmente vívida, vê que pecando, atirou fora a preciosa dádiva da vida eterna. Uma classe estava registrada como empecilhos do terreno. Ao cair sobre esse o penetrante olhar do juiz, foram distintamente revelados seus pecados de negligência. Com lábios pálidos e trêmulos, reconheceram haver sido traidores do santo depósito que lhes fora confiado. Haviam tido advertências e privilégios, mas não os haviam atendido e aproveitado. Podiam ver agora que haviam se prevalecido demais da misericórdia de Deus. Em verdade, não tinham a fazer confissões como a dos vis e baixamente corrompidos, mas como a figueira, eram amaldiçoados por não produzirem frutos, por não haverem usado os talentos a eles confiados. Essa classe dera ao próprio eu o supremo lugar, trabalhando apenas pelo interesse egoísta. Não eram ricos para com Deus, não havendo correspondido às suas reivindicações sobre eles. Conquanto professassem ser servos de Deus, não lhe trouxeram almas. Houvesse a causa de Deus dependido de seus esforços,
e haveria definhado, pois eles não somente retiveram os recursos que lhes foram emprestados por Deus, mas a si mesmos se retiveram. Estes, porém, podiam ver agora e sentir que, assumindo para com a obra e a causa de Deus uma posição de irresponsabilidade, haviam se colocado ao lado esquerdo. Haviam tido oportunidade, mas não fizeram a obra que podiam e deviam ter feito. Foram mencionados os nomes de todos quanto professam a verdade. Alguns foram reprovados por sua incredulidade, outros por terem sido servos negligentes. Deixaram que outros fizessem a obra na vinha do Mestre e levassem as mais pesadas responsabilidades, enquanto eles estavam servindo egoístamente seus próprios interesses temporais. Houvessem eles cultivado as aptidões que o Senhor lhes dera, teriam sido dignos de confiança como portadores de responsabilidades, trabalhando pelos interesses do Mestre. Disse o juiz, Deus, todos serão justificados por sua fé e julgados por suas obras. Ou seja, inocentados pela fé, julgados pelas obras. É isso que devemos chamar a atenção. Se a justificação ela não transforma, então continua condenado, então não foi justificado. Quão vividamente aparecia então sua negligência, e quão sábia a medida de Deus de dar a cada homem uma obra a fazer, a fim de promover a causa e salvar seus semelhantes. Cada homem uma obra. E o que nos cabe é ter a temperança de Deus e cumprir com a obra dada. Cada um devia demonstrar na família e na vizinhança uma fé viva, mediante a bondade manifestada ao pobre, a compaixão para com o aflito, o empenhar-se em obra missionária, o ajudar a causa de Deus com seus recursos. Mas como aconteceu em Meroz, a maldição de Deus repousou sobre eles pelo que não fizeram. Amaram a obra que traria mais proveito nesta vida. Ao lado de seus nomes no livro consagrado às boas obras, havia um lamentável vazio. Ou seja, no livro memorial, infelizmente, na frente de seus nomes, um vazio, né? Palavras dirigidas a esses foram soleníssimas. Vocês foram pesados na balança e achados em falta. Negligenciaram as responsabilidades espirituais devido à tarefada atividade nos assuntos temporais, ao passo que sua própria posição de confiança tornava necessário possuírem sabedoria mais que humana e discernimento acima do finito. Precisavam disto a fim de realizarem mesmo a parte mecânica de seu trabalho. E quando desligaram Deus e sua glória de sua ocupação, desviaram-se de sua bênção. Foi então feita a pergunta: por que não lavaram suas vestes de caráter e as branquearam no sangue do Cordeiro? Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu amor por vocês foi mais abnegado do que o de uma mãe. Foi para poder apagar seu sombrio registro de iniquidade e pôr-lhe nos lábios o cálice da salvação, que sofri a morte de cruz, suportando o peso e a maldição de sua culpa. As agonias da morte, os horrores das trevas do sepulcro, eu suportei a fim de vencer aquele que tinha o império da morte, descerrar a prisão e abrir-lhes os portais da vida. Submeti-me à vergonha e à angústia, porque os amava com infinito amor.
e queria trazer de volta minhas ovelhas desgarradas e errantes ao paraíso de Deus, a árvore da vida. Essa vida de bênção que para vocês comprei a tal preço, vocês a desprezaram. Vergonha, injúria e ignomínia, como as que por vocês sofreu seu mestre, vocês têm evitado. Olha só. Algo para a gente refletir, né? E não jamais vier a fazer. Vergonha, injúria e ignomínia, como as que por vocês sofreu seu mestre, vocês têm evitado. Não apreciaram os privilégios pelos quais ele deu a sua vida para pô-los ao seu alcance. Não quiseram ser participantes de seus sofrimentos e agora não podem partilhar com ele de sua glória. Foram então proferidas estas solenes palavras: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Fechou-se então o livro e caiu o manto da pessoa que estava no trono, revelando a terrível glória do Filho de Deus. A cena dissipou-se e encontrei-me ainda na terra, inexprimivelmente grata, porque o dia de Deus ainda não chegara, e o precioso tempo da graça ainda nos fosse concedido, de modo a nos prepararmos para a eternidade. Então, o desejo dela, é interessante que muitos, ainda que tivessem uma visão dessa, como nós comentamos na escola sabatina, não iriam mudar a sua vida. Isso poderia ter um primeiro impacto, mas não ia mudar. E o desejado fala porque não muda. Por falta de meditação, por falta de oração, por se deixar levar, né? Então, essas coisas, elas causam impressões e devem nos fazer pensar. Mas depois, por falta de negligência, por falta de meditação, nós já lemos um verso conhecido de Tiago 5, que diz o quê? Contemplai o juiz que está às portas. Por que não ler? Bom, para mim foi muito bom refletir nisso durante a semana. Por que não ler isso aqui durante a semana? Não tirar o juiz diante dos olhos. Meditar nessas coisas. Ponderar sobre essas coisas. Contemplar o juiz que está às portas. Ainda nos é dado tempo de graça. Ainda nos é dado oportunidade. É interessante como Deus faz no seu julgamento, que é algo que nós vemos bem claramente ali. O que ele diz em João 12? Como é o seu julgamento? João 12, 44. Jesus clamou e disse para aqueles incrédulos: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado, essa o julgará no último dia. Então olha que interessante. O homem, ele vive por meio do quê?
nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra. Então o homem, ele vive por meio da palavra. Ao mesmo tempo, a palavra que dá vida a um homem, para aquele que crê, é a palavra que vai condenar aquele que não crê. Portanto, hoje Deus, ele nos dá tempo, ele nos dá graça, ele nos dá textos como esse, por exemplo. Isso aqui vem como luz para nós. São luz que às vezes mostra a nossa treva. E ele manda isso para que através disso a nossa vida seja iluminada. Então as palavras de Cristo, por mais duras que sejam, elas são para a iluminação, para aquele que crê, para aquele que aceita, para aquele que se entrega. Mas para aquele que rejeita, então se torna em trevas e condena aquele grande dia. É por isso, Testemunhos para a Igreja também, um outro capítulo que fala sobre o juízo, fala que nós seremos julgados pela luz e pelas oportunidades. Vocês comentaram sobre ignorância voluntária, né? Ou seja, eu poderia ter sabido daquilo, mas não quis, para não ser condenado. Seremos julgados pela luz e pela oportunidade. Não é somente pela quantidade de luz que eu recebi. Porque tem muita gente que tem pouca luz porque rejeitou muita oportunidade. Então, segundo a luz e a oportunidade. Hoje Deus está dando oportunidade para cada um de nós. E hoje Ele está querendo nos iluminar através dessas oportunidades. Precisamos abraçá-las. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter sempre em mente essas duas coisas. O juízo. Vai chegar um momento que vai fechar a porta. Vai chegar um momento que realmente não pode ter pecado. Realmente tem que estar cheia, vazia. Porque se quando chegar neste momento e não tiver completo, o que é óbvio, se não está completo é achado em falta. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos ter isso, nós precisamos ter uma outra coisa em mente também. O juízo e a cruz do Calvário. É interessante como o Senhor Deus falou neste texto. Ele diz: eu morri por vocês. Eu fui à terra. Eu sofri escárnio por vocês porque vocês não aceitaram. É o mesmo que ele fala para nós hoje. É o mesmo que ele chama a atenção para nós hoje. Então, alguém poderia falar o horário, por favor? 12h20. Então, uma última reflexão. Não vamos ler a história, devido ao tempo. Precisamos ter o julgamento na nossa mente. Precisamos ter todo o santuário na mente. O dia da expiação e todas as coisas. Descendo do monte da transfiguração. Lá estavam os discípulos, atormentados e envergonhados, porque não puderam tirar o demônio de um pobre ser escravizado pelo diabo. O pai havia trago o seu filho a estes discípulos e eles não fizeram porque não estavam preparados. Então, Jesus, ele repreende a falta de fé dos seus discípulos que já haviam curado. Existem muitas lições. Também recomendo esse capítulo. Nada vos será impossível. Porque olhando para o julgamento, muitas das vezes a gente vai ter a mesma palavra na nossa boca que a Ellen White falou. Vocês se lembram do que ela falou? Ela diz: quem poderá subsistir neste grande dia? Quem estará de pé? E se a gente fica com isso, fica somente com essa pergunta,
isso pode nos trazer em trevas. Então, junto com isso, vem o capítulo Nada vos será impossível. Jesus, ele diz assim, se tu, na verdade, aquele homem, o pai daquela criança que tinha o filho endemoniado, como ele pergunta para Jesus? Ele fala assim, Senhor, se tu pode curar o meu filho? Já pensou que ousadia falar isso para Deus? Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quanta alma oprimida pelo pecado tem repetido esta súplica? Se tu podes. E às vezes a gente não repete, mas as nossas ações, elas podem transmitir a mesma mensagem. Qual a mensagem? Senhor, eu não estou conseguindo. Volto a pecar, volto a fazer isso. E qual é a resposta? E a todos responde, compassível Salvador. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. É a fé que nos liga ao céu e nos traz força para resistir aos poderes das trevas. Se olhamos para o julgamento sem fé, é condenação. Se olhamos para o julgamento, se olhamos para o dia da expiação, o limiar de todo o trabalho do santuário com fé, então o que nós vemos no final? Apagamento completo dos pecados, que era esse o propósito da purificação do santuário. Deus providenciou em Cristo meios para vencer todo o mau traço de caráter e resistir toda a tentação, por mais forte que seja. Então, não venhamos, por favor, com essa pergunta, se tu podes me ajudar, me ajude. Se tu podes tirar esse defeito. Não. Muitos sentem que lhes falta fé e assim permanecem afastados de Cristo. Que essas almas, em sua impotente indignidade, se lancem sobre a misericórdia de seu compassivo Salvador. Interessante. As almas que sentem que lhes sente falta de fé, sentem que lhes falta fé, que essas almas elas se lancem sobre a misericórdia. Que essas almas olhem para a cruz do Calvário. Aquele que curara os doentes e expulsava os demônios quando andava entre os homens, é ainda hoje o mesmo poderoso Redentor. A fé vem pela palavra de Deus. Apegai-vos, pois, à sua promessa. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A fé vem pela palavra de Deus. Então, escute essa palavra de Deus. João 6,37. O que vem a mim, de nenhuma maneira lançarei fora. Lançai-vos a seus pés com um clamor. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Não podeis perecer nunca, enquanto assim fizerdes. Então, olha só. Ela fala que... Interessante que ela fala... Se alguém não é justificado pela fé, nós entendemos que aqui está o componente humano e divino. Justificado, componente divino. Pela fé, componente humano, exercido pelo humano. Se alguém não é justificado pela fé, é por falta de fé. Sempre vai ser por falta do humano. E aqui então ele está falando qual é o remédio
para aqueles que têm falta de fé. A fé ela vai vir pela palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Que vem a mim, de nenhuma maneira o lançarei fora. A todos aqueles que oram, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O que diz? E é para isso que nós devemos terminar e fixar na mente também, assim com o juízo. Não podeis perecer nunca, enquanto assim fizerdes. E ela repete, nunca. Se nós continuarmos tendo essa atitude até o fim, ser perseverantes até o momento do julgamento, então nunca poderemos perecer. Se em todos os momentos nós dissermos, eu creio, me ajuda, que foi o que aquele homem fez, depois que Jesus repreendeu ele, falou, se tu tem fé, tudo é possível. E o que ele falou? Isso. Eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Então, se essa for a nossa ação durante todo o percurso de nossa existência, não conseguiremos perecer. Não vamos morrer. O restante do capítulo continua com bons textos, uma boa mensagem. Vai falar sobre oração também. Recomendo que possamos não tirar essas coisas da mente, pelo tempo em que vivemos, pela necessidade da nossa alma. Justiça e misericórdia deve fazer parte do nosso dia a dia. Justiça pela fé, fazer parte do nosso dia a dia. Juízo de Deus, julgamento, fazer parte da nossa vida. Purificação do santuário, purificação da nossa vida, purificação completa e apagamento dos pecados. Cruz do Calvário. Esse é o centro de tudo. Possamos refletir nessas coisas. Não nos esquecer. Pois é o que o diabo quer. Quer tirar os nossos olhos do que realmente importa, né?